Fala galera, tudo bem com vocês? Então, nesse nosso segundo vídeo, né, a gente vai aprofundar aqui nossos debates sobre revolução industrial. No primeiro vídeo eu falei muito da questão da evolução do processo do trabalho, né? Isso é importante para você entender como a dinâmica da indústria ela surge. E também falamos da questão do pioneirismo inglês. Quais eram as condições que a Inglaterra possuía, né, para promover esse processo de ampliação da produção e da revolução industrial em si. Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar das características, né, da primeira etapa da revolução industrial, quais setores da indústria se destacaram nesse processo, quais as inovações tecnológicas, que mudanças essas inovações provocaram na dinâmica do trabalho, e também vamos falar de uma outra questão importante, que é a questão da condição de uma nova classe social que emerge com a Revolução Industrial, que é o operariado urbano, ou como Marx chamava, né, o proletariado, os famosos proletas, né? Enfim, então nesse vídeo nós vamos abarcar esses aspectos correlacionados à Revolução Industrial, beleza? Bom, primeira questão, essa primeira etapa da revolução é uma revolução inglesa, vamos dizer assim, né? Por quê? A atividade industrial até, né, a terceira década do século XIX, ela está concentrada na Inglaterra. A França, por exemplo, ela vai se industrializar tardiamente, comparativamente com a Inglaterra, porque no final do século XIX você tem ali a Revolução Francesa, que é um processo que se arrasta por toda a última década, né, do século XVIII. No início do século XIX você tem aí 2 décadas de guerras napoleônicas, depois as revoluções da década de 1830, as revoluções da década de 1840. Então toda essa convulsão social, né, ela atrapalha muito o processo de desenvolvimento industrial da França. Fora da França, Espanha e Portugal não adotam, né, uma industrialização, optam por manter uma economia mercantilista baseada na exploração dos seus imensos impérios coloniais, o mal da riqueza, né? O sujeito, quando se depara, isso acontece muito com os países ricos em ou riqueza mineral ou petrolífera, é tão grande, né, a riqueza vinda da exportação dessa matéria-prima bruta, que eles não se preocupam em diversificar a economia. Vou te dar um exemplo, né? O mundo árabe, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, né? Até 2, 3 décadas atrás, eles tinham uma economia totalmente dependente da exportação do petróleo. Hoje, eles buscam uma diversificação da sua economia, principalmente os Emirados Árabes investem pesado na questão do turismo, né? Enfim. Mas você tem ainda uma economia muito dependente do petróleo. Da mesma forma, a Espanha e Portugal, que tinham uma economia muito dependente da exploração dos seus impérios coloniais, né? Na Alemanha, que não existia ainda, né? Você tem ali o grupo, né? Vários principados. No final do século XVIII e início do século XIX, destaca-se a industrialização da Prússia, né? Que vai se tornar o estado germânico mais industrializado e, consequentemente, capitaneia o processo de unificação da Alemanha nas décadas de 1850 a 1870. Na Península Itálica nós temos um cenário muito parecido também de fragmentação, e o reino de Piemonte, Sardenha, no norte da Itália, região de Milão, né, Turim ali, até hoje a região mais industrializada da Itália, que vai capitanear também esse processo de revolução industrial naquela região e, consequentemente, expandir, né, a atividade industrial e capitanear ali a unificação. Mas isso aí é um debate que a gente vai fazer em um outro momento, tá? Então, você tem aqui, basicamente, na primeira Revolução Industrial, uma revolução inglesa. A Inglaterra é, de longe, a grande, única potência nesse processo, tá? O berço da atividade industrial, onde é que a atividade industrial ela vai se desenvolver com mais força, com mais intensidade? A indústria têxtil, né? Então, a primeira indústria a nascer com características, né, compatíveis à indústria, produção em massa, mecanização do processo, divisão do trabalho, é a indústria têxtil. E a grande sacada dos ingleses aqui, né?
A Inglaterra, ela teve sucesso no seu modelo produtivo porque ela produziu produtos baratos em massa. Quanto mais barato o produto, mais você comercializa. É aquele negócio que eu sempre falo para meus alunos. Existem mais Fiat Uno circulando no mundo ou Ferraris. Por isso que a Fiat é dona da Ferrari, né? A Ferrari produz ali anualmente 300, 400 veículos. Tudo bem, que cada veículo custa aí, né, 2, 3 milhões de reais. Mas a Fiat fabrica por ano, só no Brasil, cerca de 80 a 100 mil veículos. Cada um deles custando aí 40, 35 mil reais em média. Aí põe na ponta do lápis e vê quem ganha mais dinheiro, não é verdade? Então a produção em massa, quando você fabrica um produto barato e que todo mundo precisa, você vai alcançar, você vai ampliar o seu mercado. E é o caso do tecido, cara. Todo mundo precisa de tecido, né? Tanto na Europa como fora da Europa, há um mercado imenso para esse produto. O tecido ele vai ser o capitão, né, dessa primeira fase da Revolução Industrial. Lógico que a indústria têxtil ela não foi a única indústria a se destacar. Nós temos, por exemplo, a indústria siderúrgica, né? A qualidade, os avanços técnicos na produção em larga escala de equipamentos feitos de ferro fundido vai lanchar. Lembrando que o aço é uma liga metálica da segunda Revolução Industrial. Aqui nós estamos ainda falando do ferro mesmo, sem o aço. O aço, para quem não sabe, é uma liga metálica que mistura carbono e ferro, tornando mais maleável, mais resistente à corrosão, enfim. Mas a siderurgia aqui também se destaca. A indústria mecânica, sem dúvida alguma, é outro campo da indústria que vai ser muito importante nesse período, né? Tendo em vista que a produção de motores, e principalmente aqui na primeira Revolução Industrial, motores de combustão externa, né? A famosa máquina a vapor. Para quem não sabe como é que funciona uma máquina a vapor, você tem uma caldeira, nada mais é que uma grande panela de pressão, né? Você coloca a água ali dentro daquele tanque, aquece, produz vapor, esse vapor é canalizado em alta pressão, colocado em uma tubulação com várias válvulas e na ponta desse sistema você tem um pistão, né, que movimenta ou um motor ou uma engrenagem, né, e isso é o processo que revolucionou toda a produção industrial. Parece muito simples hoje, mas naquele período era a tecnologia de ponta, né? Então a indústria mecânica ela vai dar um salto muito grande, importante aqui, né? O vapor é, de longe, a principal força motriz das indústrias da primeira Revolução Industrial. Outro setor importante que nós temos que destacar é a indústria química. A indústria têxtil ela também impulsionou, né, o desenvolvimento da indústria química, corantes, né, para serem utilizados nas tinturarias, né, nas fábricas de tecidos. Antes, para você tingir um tecido, os corantes eram fabricados ali a partir de extratos vegetais, né, ou de argila, enfim, fragmentos de rocha, carvão, algo assim. Mas agora não, você tem uma produção sintética, né, de corantes, de produtos que vão ser utilizados pela indústria, tá? Matrizes energéticas, o carvão mineral, com certeza é a grande matriz energética da primeira Revolução Industrial. Não confundam o carvão mineral com o carvão esse que você usa na churrasqueira da sua casa, não é o mesmo, né? Tenho certeza que o professor de geografia já explicou para vocês como o carvão mineral ele se forma, né? Um processo geológico de milhões de anos, é um processo muito parecido com a formação do petróleo, né? Se eu não me engano, o petróleo ele é formado da matéria orgânica do fundo de oceanos, né? E o carvão ele é formado com o processo geológico de matéria orgânica de pântanos e florestas, enfim. Então, um produto que tinha um valor e uma importância econômica muito grande. As regiões onde você não tinha o carvão mineral em grande disponibilidade, a velha e boa lenha vai ser utilizada, né? Força motriz, o vapor, como eu disse para vocês, né? O vapor vai ser a grande estrela aqui dessa primeira Revolução Industrial. A força hidráulica também era muito utilizada. Matérias-primas, o ferro principalmente, tá? E a lã vão ser as grandes matérias-primas dessa primeira fase da Revolução Industrial. Tudo bem? Outra questão que a gente tem que observar.
A Revolução Industrial ela não ficou restrita somente ao sistema produtivo, né? Nós temos uma revolução que vai atingir também outros setores da economia, outras áreas da vida humana, como os transportes e as comunicações. Mas isso eu vou trabalhar em um outro vídeo. Tudo bem, pessoal? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque senão o outro vídeo vai ficar muito curto e fica meio desproporcional. Eu sou virginiano, não gosto dessas coisas, eu só gosto de fazer a coisa bem organizadinha, compactada de uma forma ideal. Beleza? Então no próximo vídeo a gente vai continuar comentando justamente esse processo de expansão da indústria para outros ramos, né? E como essa atividade industrial e novas tecnologias vão mudar certos hábitos das pessoas.